Bom, galerinha, hoje nós vamos ter uma aula teórica bacana, é sobre tronco de cone. Nós já vimos em sala de aula os cones, inclusive caiu na prova de vocês, né? Hoje nós entramos aí nos troncos de cone. E aqui eu tenho que destacar dois detalhezinhos para você. Olha só, eu tenho aqui o meu cone original, bacana, com seus elementos. O que eu fiz aí? Eu cortei esse cone com esse plano alfa. Ó. Então esse plano alfa seccionou o cone, ok? Formando aqui uma secção, chamada secção transversal. Entenda o seguinte, quando ele seccionou o cone, eu formei dois novos elementos, ou duas novas figuras, melhor dizendo. Que figuras são essas? O cone pequeno, que é esse cone aqui, que vai ser semelhante ao cone grande, certinho? Então esse cone pequeno, ele é semelhante ao cone grande, o que vai caracterizar o seguinte, quando eu tenho dois cones semelhantes, todas as suas medidas correspondentes são proporcionais. E a outra parte, né, a outra figura, é essa parte de baixo, que é o tronco de cone. Então a parte de baixo é o tronco de cone, ok? Então eu determinei esse conezinho pequeno, que é semelhante ao grandão, igual eu falei para vocês, e a parte de baixo que é o tronco de cone. Num primeiro momento eu vou falar sobre essa semelhança entre esses cones, tá? E aí no segundo momento eu vou passar todas as relações envolvendo tronco de cone para você. Observa aqui comigo. Bom, eu coloquei aqui as relações de semelhança, né? Eu tenho basicamente três tipos de relação de semelhança: linear, superfície e volume. Linear porque eu estou trabalhando com linha, estou trabalhando na primeira dimensão. Se você olhar, ó, Rzinho, ó, que é o raio do cone pequeno, ó, é uma linha. Rzão, que é o raio do cone grande, é uma linha. Gzinho, que é a geratriz do cone pequeno, também é uma linha. Então todos esses elementos aí, eles são lineares, ou seja, eles estão na primeira dimensão. A razão entre esses elementos aqui vai gerar sempre o mesmo resultado. Por que gera o mesmo resultado? Porque os cones são semelhantes, ok? Se os cones não fossem semelhantes, esses resultados aqui não seriam os mesmos, certo? E por gerarem sempre o mesmo resultado, esse resultado vai ser uma constante. Como eu estou trabalhando com medidas lineares, vai ser uma constante linear, que é o K, ó. Tá vendo? Ó? Esse Kzinho aqui. A segunda relação de semelhança é de superfície, que são as áreas, né? Então, a área da base do cone pequeno dividido pela área da base do cone grande, a área lateral do cone pequeno dividido pela área lateral do cone grande, a área total do cone pequeno dividido pela área total do cone grande. Eu acho que você já percebeu que quando é minúsculo é do cone pequeno e quando é maiúsculo é do cone grande. Aqui é a mesma coisa, ó. Bzinho e Bzão, Lzinho, Lzão, Tzinho, Tzão. Bacana? Acompanha aqui comigo. A ideia é a seguinte: se a constante linear é K, a constante de superfície vai estar na segunda dimensão. Então vai ser K elevado ao quadrado. Por quê? Porque para eu determinar a área é o produto de duas dimensões, ou seja, K vezes K, que dá K ao quadrado, ok? E volume. Então, quando eu divido os volumes, ó, volume do cone pequeno pelo volume do cone grande, eu estou trabalhando na terceira dimensão. Então, eu vou ter o quê? Comprimento vezes largura vezes altura, ou seja, K vezes K vezes K. Então, eu vou ter K elevado ao cubo, ok? Toma cuidado com um detalhezinho. Às vezes eu tenho que comparar medida linear com medida de superfície. E aí entendo o seguinte: medida de superfície está na segunda dimensão, medida linear está na primeira dimensão. O que eu tenho que fazer para trabalhar a proporção?
ajustar essas dimensões. Ou seja, isso aqui se está na segunda, isso aqui também tem que estar na segunda. Então o que eu faço? Eu pego a medida linear e elevo ao quadrado. Uma outra maneira de trabalhar é pegar a medida de superfície e tirar a raiz quadrada. Porque aí eu vou ajustar as relações aí de semelhança para a primeira dimensão. Então aqui eu coloquei as duas na segunda dimensão e aqui eu coloquei as duas na primeira dimensão, ok? Para volume linear, a mesma coisa, ó. Aqui é linear, aqui é volume, aqui é K ao cubo, aqui é K. O que eu fiz para ajustar? Peguei o K, que é a linear, e elevei ao cubo. Ou eu pego a volumétrica e tiro a raiz cúbica dela. Aqui na primeira parte eu tenho K ao cubo e K ao cubo, e aqui na segunda eu fiquei com K e K. Então eu ajustei as dimensões, ok? Então na nossa próxima parte eu vou colocar aqui para vocês as fórmulas do tronco de cone. Falou, galera? Bom, tá aí a segunda parte, né? Já coloquei para vocês aí as relações para o tronco de cone. Primeira coisa que eu vou destacar aqui, ó, presta bastante atenção. Ó. Eu desenhei aqui o tronco de cone, ó, e desenhei os elementos do tronco de cone. Ó. O Rzinho, que é o raio da base menor, que é a base superior aqui, ó. O Rzão, né, que é o raio da base maior, que é a base inferior. A altura do tronco e a geratriz do tronco. Agora, olha só o detalhe. Olha o que você vai ter que fazer toda vez que você tiver que trabalhar com esses elementos. Ó. Você vai pegar a altura do tronco, ó, tá aqui no meio, ó, e vai movimentar essa altura do tronco de maneira que ela encoste aqui e forme aqui um triângulo retângulo, ó, tá vendo? Ó? Quando ela formar aqui um triângulo retângulo, eu vou ter condições de aplicar o teorema de Pitágoras com os elementos que eu tenho. Quais são os elementos? A geratriz do tronco é a hipotenusa, por isso que a geratriz do tronco está ao quadrado, né? Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual, ó, a soma do quadrado dos catetos. Então, a altura do tronco aqui é um dos catetos e o Rzão menos o Rzinho é o outro cateto. Ah, mas de onde que saiu esse Rzão menos o Rzinho? Olha para cá. Isso aqui é Rzinho, então isso aqui também é Rzinho. Tudo é Rzão, só que eu quero esse pedacinho, porque esse pedacinho é que é o cateto do triângulo. Ó. Então, o que vai acontecer? Vai ser o Rzão menos esse primeiro pedaço aqui, ou seja, menos o Rzinho. Então, Rzão menos Rzinho é esse pedacinho aqui, ok? Aí eu vou pegar a geratriz, a altura e o Rzão menos o Rzinho e vou montar aqui o teorema de Pitágoras, tá? Então, essa é a primeira relação que você tem que saber. Bom, as outras relações, bem rápido, ó. Área da base menor, PRzinho ao quadrado, ó, círculo menor, ó. Área da base maior, que é a de baixo, ó, πrzão ao quadrado, que é o círculo maior, ok? Área lateral do tronco, ALT, a área lateral do tronco, π vezes a geratriz do tronco, que multiplica Rzão mais Rzinho, tá? Cuidado que vai ser π vezes G de T vezes essa soma, ok? Então tem que aparecer entre parênteses. Área total do tronco. O que eu calculo na superfície total do tronco? A base superior, área da base menor, a base inferior, área da base maior e a área em volta, que é a área o quê? Lateral do tronco. Então, ABzinho mais ABzão mais a área lateral do tronco, ALT. Ok? E para finalizar, o volume do tronco. Então, toda vez que eu quiser calcular o volume do tronco, eu vou usar essa formulazinha. Lembrar que essas fórmulas, elas são derivadas dessa situação. Por exemplo, o que é o volume do tronco? Que é o volume da parte de baixo. É o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. O que é a área lateral do tronco? É a área lateral do cone grande menos a área lateral do cone pequeno. Tá?
Então essas fórmulas aí, elas são derivadas dessa ideia, que um foi tirado do outro, ok? O que diz aqui o volume do tronco? A altura do tronco vezes π dividido por 3, tudo isso multiplicado por quem? O raio da base maior ao quadrado, mais o raio da base maior vezes o raio da base menor, mais o raio da base menor ao quadrado. Essa soma aqui vai ser multiplicada por essa primeira parte. E tá aí a fórmula do volume, finalizando aí as relações para o tronco de cone. E aí a nossa próxima parte vão ser os exemplos, ok? Bom, galerinha, então agora os exemplos, tá? Já está postado na tela aí o exemplo número 1, ok? Um cone circular tem 2 metros de raio e 4 metros de altura. Observe que eu já fiz o desenho aqui para você, ó. Já montei todo o esqueminha aqui para ficar fácil, tá? Então é um cone, ó, tá vendo? De azulzinho. Ele tem 4 metros de altura. O raio da base aqui é 2 metros, ó. Tá tudo aqui, ok? E ele está perguntando o seguinte, qual é a área da seção transversal? E aí você tem que lembrar o seguinte, o que é seção transversal? Tá vendo que esse plano alfa cortou o cone, dividindo esse cone em um conezinho menor e um tronco daqui para baixo? Bom, vamos entender o seguinte, a seção transversal é esse corte, ó, né? Como eu cortei aqui o cone, formou aqui, ó, um círculo, que é a base do conezinho pequeno. Então, quando ele falar em seção transversal, é a base do conezinho que pequeno. Tá aí, ó. E ele não me deu o raio dessa base, só falou que o plano cortou, né, esse cone e formou essa seção transversal. E ele ainda falou o seguinte, ó, que esse plano, ele dista 1 metro do seu vértice. Também já coloquei aqui, ó, a distância do plano até o vértice do cone é de 1 metro. Bom, o que eu concluo com isso? Que a altura desse conezinho pequeno é 1 metro, tá? Então vamos lá, ó. A altura do cone grande é 4 metros, a altura do conezinho pequeno é 1 metro, o raio da base do cone grande é 2 metros e o raio do cone da base do cone pequeno é R, ele não deu, ok? Bom, vamos entender o seguinte, se ele quer a área da seção transversal, então eu vou precisar calcular esse Rzinho aqui, ó, porque com o R eu calculo essa área da base. Ah, mas como é que eu vou calcular o R? Muito simples, se você olhar aqui, ó, e lembrar dos detalhes que eu falei na minha aula, você vai perceber o seguinte, quando esse plano cortou o cone grande, ó, ele determinou que esse conezinho pequeno é semelhante ao cone grande, ó. E se eles são semelhantes, todas as suas medidas correspondentes são o quê? Proporcionais. Isso quer dizer o seguinte, ó, que eu posso colocar aqui, ó, Rzinho, ó, tá vendo, ó, que é o raio da base do cone pequeno, está para Rzão, assim como Hzinho, eu comecei com cone pequeno, ó, então vou lá na segunda razão também vou começar com cone pequeno, ou seja, Hzinho está para quem? Hzão, que são as medidas o quê? Correspondentes. Ó. O que eu estou observando aqui? Isso aqui é linear, isso aqui é linear. Então eles estão na mesma dimensão, não preciso nem mexer. Certo? Não preciso nem ajustar a dimensão. Bom, substituindo, ó, a gente vai chegar no seguinte, ó. O Rzinho é o que eu quero. O Rzão vale 2, ó. O Hzinho é 1. E o Hzão é 4. Certo? Vou fazer aqui o cruz credo, na verdade só vai precisar fazer o cruz, ó, porque o Rzinho já vai ficar isolado aqui, ó, tá vendo, ó? Então vai ficar assim, ó, Rzinho é igual 2 vezes 1, 2, então vai ficar 2 sobre 4. Galera,
Simplificando em cima e embaixo por 2, ó. Tá vendo, ó? Eu vou chegar no Rzinho igual a meio. Meio o quê? Qual que é a unidade? Metro. Meio metro. Aí. Então esse é o primeiro passo, é o cálculo do raio da base do cone pequeno, ou seja, da seção transversal. Bom, agora vamos para o final. Ele quer o cálculo da área da seção transversal. Certinho, ó? Já indiquei aqui, ó. Cálculo da área da secção transversal. Bom, como é que calcula a área de um círculo? Já que aquela figura é um círculo. A área da basezinha, ABzinho, ok? Por que Bzinho? Que é do cone pequeno, tá? É igual a π Rzinho ao quadrado, certo? O raiozinho eu tenho, vale meio, ó. Então, ABzinho é igual a π vezes meio ao quadrado. Bacana? O que é meio ao quadrado? O que eu vou fazer aqui? Vou distribuir, né? Para cima e para baixo, ó. Então, ABzinho vai ser igual a quem? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, vai ficar π vezes 1 dá π sobre 4 metros quadrados. Ah, mas por que metros quadrados? Porque é a área. Bacana? E tá aí a resolução do exemplo 1. Bom, galerinha, agora o exemplo número 2, tá? Presta atenção. Sabendo que um tronco de cone tem a altura medindo 8 centímetros e os raios das bases medem 4 centímetros e 10 centímetros, calcule as áreas das bases, a área total e o volume. Bom, já fiz o desenho aqui para vocês, já montei aqui o esquema todo certinho, até para ficar mais simples, tá? Então, ó, desenhei o tronco de cone, tá aqui a base superior, a base inferior, ó, o raiozinho, ó, que é o raio da base superior aqui é 4 centímetros, o raio grande, que é o raio da base inferior, é 10 centímetros, tá? A altura aqui do tronco é 8 centímetros. Aí o que eu já fiz? Eu sei que eu vou precisar da geratriz do tronco. Então eu fiz aquela jogadinha de aplicação do teorema de Pitágoras, ó. Eu peguei aqui a altura, projetei ela aqui para frente, formei aqui o triângulo retângulo, ó. Você sempre faz isso, ok? Quer trabalhar os elementos principais aqui do tronco de cone, vai ter que aproximar a altura para cá para formar aqui o triângulo retângulo. Então tá aqui, ó, a altura do tronco aproximada, formei aqui o triângulo retângulo, ó, aqui a geratriz, e esse pedacinho aqui você tem que lembrar que é o Rzão menos o Rzinho. Então 10 menos 4 dá 6, ó. E aí eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, já montei aqui para você, ó, tá aqui a formulazinha, aplicação do teorema de Pitágoras, ó. Então vai ficar assim, ó, g de t, que é o que eu quero, ao quadrado. Quem é o h de t? Né? 8, ó. Então vai ficar 8 ao quadrado, mais, o que é Rzão menos Rzinho? Ó? Já calculei aqui, ó, 6, ó, ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36. Então, g de t ao quadrado é igual a 64 mais 36, 100. Vou passar o quadrado lá para o outro lado. G de t é igual a raiz quadrada de 100. Qual que é a raiz quadrada de 100? 10. Então, vai ficar 10 centímetros. Tá aí a geratriz. Bacana, a geratriz do tronco. Bom, galera, encontrada a geratriz do tronco, eu vou para a letra A. O que está dizendo na letra A? A letra A ele quer as áreas das bases, certo? Então, já coloquei aqui para você a área da base menor e a área da base maior. πrzinho ao quadrado e πrzão ao quadrado. Como eu tenho os raios, é só substituir, ó. Então, a área da base menor vai ficar π, quem que é o Rzinho, né? 4, ó, ao quadrado. Então, a área da base menor vai ficar
4 ao quadrado, 16. Então vai ficar 16 pi. Qual é a unidade? Centímetros é área. Então centímetros quadrados. Está aí a área da base menor. Agora a área da base maior. A área da base maior é igual a π. Quem que é o Rzão? Não é 10? Ó. Então vai ficar 10 ao quadrado. Olha como é que é fácil. Ó. Então a área da base maior, ó, vai ficar assim. Ó. 10 ao quadrado dá 100. E aí vai ficar 100 π centímetros quadrados, porque é a área. Então aí, ó, a área da base menor, 16 π centímetros quadrados, e a área da base maior, 100 π centímetros quadrados. Agora, nós vamos aqui para o terceiro passo, que é a letra B, que é a área total do tronco de cone, né? O que é a área total do tronco? O que eu calculo aqui da superfície do tronco? A área da base superior, a área da base inferior e a área lateral. Então tá aqui, ó. A área da base menor, a área da base maior e a área lateral do tronco. Então aqui as formulazinhas, ok? πr ao quadrado, a área da base menor, πr ao quadrado, a área da base maior, e π vezes g de t, que multiplica r mais r, a área lateral do tronco, certo? Então a gente tem que ter as formulazinhas aí memorizadas para nós calcularmos aí o que ele pede. Bom, a área total do tronco, então vai ser igual. Qual que é a área da base menor? A gente calculou aqui, ó, 16 π, ó. Tá aqui, ó. Qual que é a área da base maior? Ó? 100 π, ó. Também tá calculado. Tá vendo, ó? Quem que é a geratriz do tronco? A gente também calculou, ó. 10, ó. Então vai ficar o quê? Mais π vezes 10, ó. E quem que é o raio da base maior mais o raio da base menor? 10 mais 4 vai dar o quê? 14, ó. Tá aí, ó. Vamos fazer aqui as continhas, ó. A área total do tronco vai ser igual a quem? 16 π mais 100 π dá 116 π, ó. Tá vendo, ó? 10 vezes 14 vai dar 140, então mais 140 π, ó. Somando os dois aí, ó, 116 π mais 140 π vai dar 256 π centímetros quadrados, porque é a área também. E tá aí a área total do tronco. Agora nós vamos para o último passo aqui, ó, que é o cálculo do volume do tronco. A formulazinha já está aqui, ó. A altura do tronco vezes π sobre 3, que multiplica tudo isso que está dentro do parênteses, ó. R ao quadrado mais R vezes R mais R ao quadrado. Só substituir os elementos. Então o volume do tronco é igual a altura do tronco, 8, ó. Tá vendo, ó? π sobre 3. Rzão, 10, ó. Então vai ficar 10 ao quadrado, ó. Tá vendo, ó? Mais Rzão, que é 10, vezes o Rzinho. O Rzinho é 4, ó. Vezes 4, ó. Mais 4 ao quadrado. Bacana? Bom, como é que vai ficar isso aqui? O volume do tronco é igual a 8π sobre 3, que multiplica quem? 10 ao quadrado é 100. 10 vezes 4, 40. 100 mais 40, 140. Certo? 4 ao quadrado é 16. 140 mais 16 vai dar 156. Ó. Tá vendo? Ó? 156 é a soma de todos esses valores aqui, ó. 100 mais 40 mais 16, ok? Aí o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 8 e dividir por 3, ok? 156 eu tô vendo que dá para dividir por 3, ó. Vou fazer aqui, ó.
156 dividido por 3, ó. Até para simplificar os cálculos, ó. 15 por 3 dá 5, 5 vezes 3 dá 15, para 15 nada. Abaixo 6, 6 dividido por 3 dá 2, ó. Dá 52, ó. Então 156, ó, dá para dividir por 3. Então vamos lá, ó. Cortou aqui, deu quanto? 52. Agora o que eu vou fazer? Para dar a resposta, eu vou multiplicar 8 vezes 52, ok? Bom, 8 vezes 2 dá 16, certo? Vai 1, 8 vezes 5 dá 40 e 41. Então vai ficar 416 pi centímetros cúbicos. E tá aí o volume, tá aí a área total, tá aí a área da base maior, tá aí a área da base menor, que era tudo que ele queria nesse exemplo número 2. Bom, galera, então nós terminamos aqui a nossa aulinha, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os exercícios que eu postei, são exercícios do livro, vão fazer, vão organizar direitinho. Na próxima semana eu vou postar para vocês um vídeo com toda a resolução dos exercícios que eu marquei para vocês, ok? Um abraço a todos, até a próxima.